Pessoal, bom dia, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho agora a respeito de um tema que é extremamente importante. A gente ouviu aqui, bom, eu tenho um grande desafio antes de tudo, né? Que depois da Carol, esqueci o nome do colega, o Denis aqui, vocês deram um show sobre a aplicação, sobre a parte de proteção, sobre a parte de negócios. E o nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco da nossa experiência relacionada com o tema, obviamente, né, de IA e o dado, que é o centro da questão do que a gente está tratando. Bom, nós somos a Eval. A Eval é uma empresa brasileira, tá? A gente atua já há 20 anos no mercado. Nós começamos nossas operações aí com criptografia aplicada. Então, falar de criptografia hoje é mais fácil, porque acho que o WhatsApp deu uma boa difundida, né? Os seus dados estão criptografados, porque até então, criptografia era um negócio difícil, complicado de falar. Então, toda a transação financeira que você faz hoje com o seu cartão, quando você faz um pagamento de uma conta, quando você faz um Pix, quando você faz um TED, passa por um sistema criptográfico que está dentro de um banco. E a gente tem muitas das soluções que protegem essas informações, essas transações. Então, isso é só para vocês terem uma ideia do tipo de produto, de aplicação que a gente trabalha hoje, o nível de resiliência que essas aplicações precisam ter, porque, de fato, é um mercado bastante exigente e maduro. Vocês sabem que o Brasil, em termos de sistema financeiro, é uma referência internacional quando a gente fala de segurança e proteção. Então, esse é um pouco da Eval. E a gente aplica isso não só no sistema financeiro, mas também em outros ambientes, por exemplo, como o mercado da saúde. A gente tem centenas de projetos assinando prontuários eletrônicos, que são dados também extremamente sensíveis, para garantir que na jornada de transformação digital dessas empresas, você tenha a confiança necessária para poder usar o dado em digital e não ficar com os subterfúgios aí em papel, tá? Bom, essa é a Eval. E aí eu queria fazer uma brincadeira aqui, na verdade é uma pergunta para você. Você já está usando alguma forma de IA? Eu já vi aqui várias palestras aqui, aprendi um monte de coisas, e a grande maioria aqui já está usando, já tem cases. Alguém queria comentar? Alguém que não deu palestra aqui falou, eu estou usando, mas não tive a oportunidade de falar. Só para a gente conhecer aqui, isso, um de cada vez, tá? Senão a gente não consegue entender. Ou então deixa para o final, tá? O pessoal está aquecendo ainda, vocês podem participar, tá? Bom, e é óbvio que muitas empresas já estão usando, aqui é só um exemplo, é uma pesquisa que mostra que, de fato, você tem aí mais quase 70% das empresas entrevistadas têm prioridade para utilizar alguma coisa. Agora, qual que é o desafio? Você tem o board definindo que é para usar, tem budget, tem as equipes sendo construídas, tem uma TI lá alucinada construindo um monte de coisas, mas a gente ainda não está vendo a aplicação prática dos resultados que isso de fato pode trazer para o negócio. Existem alguns cases. E vocês acham que isso está atrasado ou a gente está no timing? A impressão que a gente tem, olhando de dentro da Eval, é que a gente está de fato no timing. Existe uma expectativa grande, mas a forma de aplicar isso no dia a dia para a gente conseguir um resultado é um grande desafio. Porque isso aqui todo mundo já conhece, tá? Ou seja, eu vou ter mais precisão na tomada de decisão, eu vou automatizar, eu vou trazer experiência para o cliente, análise de dados. Então, sem chover no molhado, eu entendo que é esse o resultado que esse tipo de sistema vai trazer para as empresas que decidirem adotar. Só que qual que é o principal ponto que a gente identificou dentro da nossa própria experiência? É seguro? Eu acho que a inteligência artificial é segura? É seguro o suficiente para eu poder aplicar um processo automatizado? Qual é o nível de maturidade? Por exemplo, eu vi aqui alguns casos de empresas do setor de saúde com relação à classificação dos dados. Alguém aqui usa alguma ferramenta de Data Discovery? 1, 2. Alguém usa, depois do Data Discovery, o Data Classification para saber
o que é sensível e o que pode ser acessado, já caiu para zero. Entende qual que é o problema? Então, o nosso desafio ao pensar num processo, numa automação, é quase que uma etapa de autoconhecimento. Você conhece a sua organização do ponto de vista de processos e dados o suficiente para conseguir usar uma tecnologia tão poderosa que cria conteúdo, avalia contexto e traz informações e lá na frente pode até automatizar processo, sabendo que existe um risco inerente, dado que essas informações que você tem podem comprometer e muito o teu negócio? Então foi essa a pergunta que a gente fez para nós mesmos, já que a gente trabalha com segurança há tanto tempo e a gente decidiu fazer case da própria Eval. Esse aqui é só um exemplo, tá? E ainda muito superficial dos riscos e dos pontos de segurança que podem ser explorados quando a gente fala de inteligência artificial. Nós vimos aí acontecer há não muito tempo o vazamento de centenas de credenciais do GPT. Então imagina que você está construindo sua aplicação baseado em algumas APIs e de repente essa sua credencial é vazada e o acesso a algumas dessas informações que eventualmente você estava até usando dentro desse ambiente pode estar hoje nas mãos aí de pessoas com intenções não muito positivas. E daí, por exemplo, na semana passada, a gente estava acompanhando um relatório que mostra aquelas empresas que decidem usar as próprias LLMs. E existem aí algumas centenas delas já completamente comprometidas para que quando você coloque um prompt ali para você fazer uma consulta, a execução daquele prompt aparentemente vai ser como se você estivesse tendo uma consulta normal, mas na verdade dentro da tua empresa, dentro da tua rede, ele está executando códigos maliciosos, abrindo o que na área de segurança a gente chama de backdoors, para tentar fazer uma escalada de acesso. Então, de fato, a IA pode ser um vetor de intrusão ou de acesso a dados? Ela pode. Então, a gente precisa se preocupar com isso, com certeza. Quais são os pontos de atenção que a gente, então, elencou aqui para a gente começar a se preocupar? Aqui não é uma aula, tá? Não é nenhum documento oficial aqui, um passo a passo, mas é para a gente poder trazer algumas reflexões. Então, primeiro ponto, quando a gente deixa que as pessoas na empresa utilizem a IA de forma deliberada, você perde totalmente o controle do que as pessoas estão compartilhando ali naqueles prompts. Então, assim, antes mesmo da IA, as empresas já sofrem com um problema conhecido como Shadow IT. Já tinham ouvido falar dessa expressão? São aquelas famosas ferramentas que são instaladas nas máquinas, que usam os dados corporativos com uma credencial que o teu time de gestão de acesso não tem o menor conhecimento. Então, apesar de você ter toda uma estrutura de gestão de acesso, de controle, isso é um grande desafio. E aqui a gente tem o primeiro problema. Segundo ponto, sobre a responsabilidade. A gente ainda tem um grau de incerteza muito grande com relação à responsabilização sobre os conteúdos gerados e as ações que vão ser tomadas por esses mecanismos dentro da empresa. A gente também tem uma questão que pode estar relacionada a conflitos legais. A gente ouviu aqui, se eu não me engano, ontem um exemplo, houve também uma apresentação da OAB, existe toda uma discussão em relação a qual o nível de regulação que a gente precisa ter. Se ele for muito alto, a gente impede a inovação. Se ele for muito baixo, você acaba deixando a porteira completamente aberta, e isso aqui é um ponto de atenção nas questões de segurança e, obviamente, prejudicar a reputação da empresa pelo uso de vieses que podem ocorrer em função dos resultados dessas consultas. Então, são pontos aqui de atenção que fazem sentido ou não para a gente poder começar um projeto de adoção de IA. E o que a gente estabeleceu como pilares na Eval? Produtividade, eficiência operacional, obviamente redução de custos, mas sem abrir mão da proteção. Se eu começar um projeto, a segurança ela tem que nascer desde a fase inicial de planejamento. A gente sabe que a inovação muitas vezes ela precisa de um espaço um pouco mais flexível para que você possa atingir um resultado melhor e depois pensar na segurança.
talvez essa não seja a melhor estratégia quando você está colocando alguns dados que são extremamente importantes na sua empresa dentro desse processo. Então, considerar um dos pilares, além, né, de produtividade e eficiência operacional, como proteção e segurança, é fundamental. E o que nós fizemos lá na Eval? Nós criamos aqui algumas frentes de trabalho. Isso porque o que hoje a gente está demonstrando aqui, apresentando para vocês como produto, a gente mesmo foi case da nossa própria solução. Então, como que a gente vai para o mercado? Eu falei, poxa, será que não dá para a gente melhorar a nossa produtividade do nosso time de marketing, do nosso time comercial, do nosso time de suporte, melhorar o atendimento aos nossos clientes? Então, no primeiro nível, a gente criou uma célula, ou as squads, como, né, muita gente está acostumada a trabalhar, para colocar os gerentes da empresa para a gente começar a discutir inteligência artificial. E aí, paralelamente, a gente foi criando a própria ferramenta. Esse daqui é o primeiro logo ali, o senhorzinho, né? A gente já foi numa linha diferente, já não é um nome feminino, e tem, né, versões também legal. O Evaldo é uma brincadeira com o nome da nossa empresa, né? O Eval, um assistente para ajudar as pessoas da Eval a poderem entregar um resultado melhor. E a gente foi trabalhando que áreas poderiam ter algum benefício. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, nada de todo mundo criar uma conta lá no GPT ou no Google para acessar. Muitas empresas, e a maioria delas, acabaram bloqueando o acesso ao GPT, por riscos de vazamento de dados e questões inerentes à segurança. Quando você não controla a autenticação, você tem um problema de segurança. Então, a gente criou a primeira versão, que é a plataforma, que faz com que os meus usuários fiquem dentro do meu IGA, do meu sistema de gestão de controle de governança de acessos ou de identidades. Então, você usa um Azure, você usa um Google, você usa algum mecanismo de controle para criar aquela identidade digital, a gente fez isso e essa foi a nossa primeira versão. A gente foi evoluindo o produto e aí a gente foi entendendo que cada área tinha ali como necessidade e a gente percebeu que alguns dados estavam sendo colocados ali de uma forma assim completamente livre. Dados que são sensíveis, dados que são... Não estou nem falando aqui de LGPD, eu estou falando de informações que são, né, dentro da própria empresa. Aí o que a gente fez na próxima versão? Vamos colocar uma monitoração. Vamos colocar de alguma maneira uma pré-validação daquele prompt para que de alguma forma, se algum dado que eu não possa ou não queira trafegar entre a LLM que a gente escolheu, a gente então coloca. Então eu posso simplesmente monitorar, eu posso de alguma maneira fazer uma crítica ou no limite maior eu faço uma censura e apresento a mensagem, olha, infelizmente eu não posso fazer essa consulta porque essa informação é uma informação sensível e a gente fez isso na próxima versão. A gente continuou capacitando o pessoal, então a gente já tinha aí 2 pilares importantes de segurança construídos, que era a autenticação, que era a monitoração. A gente colocou o produto também para alguns dos nossos clientes, a gente ofereceu para hospitais, a gente, né, como eu mencionei, tem uma base grande de hospitais, alguns bancos, eles falaram, tá, legal, mas eu ainda não estou preocupado com a autenticação, a monitoração eu tenho um DLP aqui, de alguma maneira ele resolve. Eu falei, mas não é isso que eu estou falando, tá? Aqui eu estou controlando o prompt, eu não estou fazendo data loss prevention no e-mail, não estou fazendo isso. Ah, entendi o que não é, porque tem uma... Aliás, aqui, se você for falar de siglas, né, preciso de um glossário aqui na porta para a gente falar do que vocês estão falando. E assim a gente foi dando, né, os nossos passos, até que chegou o ponto de falar assim, tá, mas só o chat não está ajudando. É legal, vem respostas, às vezes eu tenho que gastar muito tempo num prompt para poder ter uma qualidade assertiva, melhorar aquilo que eu estou fazendo. E aí, então, a gente começou a incluir conteúdos externos, conteúdos próprios da nossa base de conhecimento para que a gente tivesse um resultado. E aí foi, né, o verdadeiro playground, que é como as ferramentas são conhecidas quando a gente usa isso. A gente fez um hands-on, a gente praticamente parou a empresa no dia 14 de março, se eu não me engano. Então é muito recente. Pegamos os gerentes de cada área e ali a gente falou, eu quero que você traga um processo, a gente vai criar um assistente para você e você, como especialista, vai fazer algumas perguntas. A gente criou um mapa
de que perguntas, qual era a resposta esperada, e conforme o assistente ia respondendo, o nosso especialista foi validando e dizendo, isso está certo, isso é uma bobagem, isso é uma alucinação, isso não faz sentido. A gente viu que algumas pessoas estavam bem maduras em relação ao que é a IA, outras nem tanto, e o grande ganho que a gente viu foi assim, nossos processos estavam bem documentados, estavam bem definidos, alguns não estavam. E aí eu vou falar um pouquinho, né, de uma parte bem importante aqui do RAG. Conceito, garbage in, garbage out. Então, eu posso criar um assistente fantástico, eu posso ter toda uma camada de autenticação, posso ter toda a segurança, se o teu conteúdo, se aquilo que você está trazendo para gerar dentro de uma ampliação do contexto não for rico, não tiver relevância, não tiver estruturado, você vai chegar à conclusão que talvez o teu assistente ele faz menos do que o que você mesmo faria e você vai perder todo o ganho de eficiência. Então isso daqui foi um negócio legal e chegamos à versão, hoje até com uma evolução do próprio logo aí, a gente está conectado com várias LLMs, então nós não temos uma própria, não é isso. O Evaldo é uma plataforma para acesso a IA com várias questões de segurança implementadas e hoje a gente conecta com OpenAI, Perplexity, Mistral, Anthropic, Gemini. Me ajuda aí, Arnaldo, se eu esqueci de algum aí. Quem quiser conhecer mais, depois a gente mostra a lista. Aí, quem já brincou de L5 aqui? Vocês conhecem? É assim, eu tenho que explicar o RAG, né? E é um negócio complicado. Aí você dá um L5 aí na LLM que você colocar, ele vai te falar coisas até super divertidas, tá? Para você explicar conceitos complexos. Então, explica para mim como se eu tivesse 5 anos. Afinal de contas, o que é esse RAG? O que é esse assunto aí que todo mundo está falando que carrega conteúdo? Uma das respostas que a gente viu, o RAG é aquele estudante super dedicado, famoso nerd, o cara que conhece e manja de tudo, e que para ele ser um high performer, um top performer ali na prova dele, ele sabe que aquela resposta ele não tem para aquela prova. O que ele faz? Ele dá uma colada, né? Quem nunca colou aqui? Olha só, pessoal, vocês não estão participando, hein? Mas é isso, é uma extensão daquilo que você tem como conteúdo e no final ele consegue ter uma resposta muito mais assertiva, uma resposta muito mais... O que a gente está falando aqui é um termo, mas é a acurácia. E é um termo bastante importante para as experiências de Evaldo que a gente tem colocado em alguns lugares, escritórios jurídicos, hospitais, principalmente hospitais e bancos, ou seja, eu preciso levar para o modelo o meu contexto para eu conseguir atingir o resultado de produtividade que eu espero alcançar. Legal? Bom, então aqui é um techniquez aí, mas a gente pula esse negócio aqui, tá? Qual que é a ideia? Você tem o seu conteúdo, você pode então fazer com que essa sua base de conhecimento, podem ser documentos, podem ser até inclusive bancos de dados, passam por um processo de indexação, uma técnica dentro, né, desse universo de AI, de Generative AI, que é o embedding, para criar aquilo que a gente chama de um conceito de vetores. São as informações vetorizadas do dado que você vai depois aplicá-lo para que aquele contexto possa ser buscado pela LLM que você vai escolher ter ali o resultado da sua operação. Ok? Qual que é o risco? E aí vem a parte importante aqui que a gente tem que estar bastante atento. Primeiro ponto, a adulteração e corrupção de dados. Então, se você monta um processo que usa um um assistente, eu já estou lá com a cabeça no agente, né? Que usa um assistente, mas esse dado, ele de alguma forma passou por um processo de adulteração, vocês concordam que o resultado ele está completamente comprometido? Então, a qualidade do dado que você vai usar, antes mesmo da criação desse assistente, precisa passar por um processo de depuração, por um processo de avaliação. Uma das coisas que eu estava vendo, um ataque bastante recente, falando aqui, pegando um gancho, eu estava conversando com Matheus da Porto ali, né? Eu vi esse ataque agora, no mês passado. A gente está nessa versão agora com assistentes com textos, mas a gente já deve colocar imagens muito em breve.
Eu não sei quem já viu, existem ataques que você consegue carregar códigos maliciosos escondidos em algumas imagens. Então imagina que você carregue um código malicioso dentro de uma imagem, que vai ser executado de alguma maneira por aquela LLM, e esse assistente está vinculado a algum agente que vai disparar um processo dentro da tua organização. É ou não é um vetor de ataque? Então será que eu não vou ter que ter um cuidado ainda maior? Primeiro eu tenho que encontrar meus dados, classificar e entender qual é a criticidade deles dentro da minha organização. Depois, quando eu decidi criar assistentes, eu preciso, de alguma maneira, garantir que os dados que vão ser usados dentro desses assistentes e os conteúdos e os prompts que vão ser gerados precisam passar por um processo também quase que de qualidade, para garantir que eu não estou sendo ali utilizado de maneira indevida por um ataque, por exemplo, como esse. E os outros ataques são decorrentes desse mesmo tipo de cenário. Um acesso não autorizado, eu não estou falando nem de um ataque para tentar atingir um cenário malicioso. Eu estou dizendo, olha, eu tenho uma operação, essa operação depende de um assistente e por alguma razão eu perdi o acesso ao meu documento. E era um acesso legítimo, voltado a controle de acesso. Então esse é um ponto importante. Vazamento de dados, eu creio que isso aqui já foi explorado, né, diversas vezes aqui por cada uma das experiências que já foi colocada. E os dois últimos estão relacionados à interrupção do serviço e dimensionamento ineficiente. O que é isso? Como o RAG ele usa uma massa de dados expressiva, à medida que você compartilha, ele pode dar direito de acesso, por exemplo, ao teu próprio ambiente de dados, se a tua estrutura, a tua aplicação não tiver um dimensionamento adequado, você pode ter... Opa! Oi? Foi algum alerta de segurança? Houve algum ataque? Houve algum problema? E se você fizer um dimensionamento inadequado para o tipo, a quantidade de clientes que vão consumir esse dado, você tem a interrupção do serviço, e isso é um problema de segurança também. Você não poder oferecer aquilo que você se comprometeu. Então aqui eu trago algumas recomendações básicas para que a gente possa utilizar esse conteúdo. Então, obviamente, a gente está falando de anonimização de dados, o controle de acesso, principalmente da biblioteca. Você vai criar bibliotecas, elas precisam estar vinculadas a esse usuário. Eu preciso garantir de alguma forma que essa base de bibliotecas, desses documentos que foram indexados para serem consumidos pela LLM, precisam ter criptografia no momento que eles estão armazenados. Aqui eu estou falando, né, do dado em uso. Até mesmo essas aplicações, a gente teve um exemplo de vazamento de credenciais do GPT, não é um problema necessariamente da IA, mas do controle de acesso às credenciais. Então eu preciso me preocupar com dado em repouso, com dado em trânsito, com dado em uso. Não são preocupações tão diferentes daquelas que a gente já teria antes da IA, mas a gente precisa também considerá-las quando a gente decide oferecer para uma determinada área um assistente. A validação do conteúdo gerado foi o exemplo que eu coloquei com relação a o que você está colocando e se essas informações elas não têm um tipo de código malicioso. E para resumir aqui, alguns alertas e alguns controles que essa aplicação que você vai entregar para a determinada área que vai utilizar esse assistente precisa dessas validações. Então, nesses pontos aqui em vermelho da imagem são as recomendações de segurança dentro do processo de criação do seu assistente. Tá? E para a gente finalizar, não é nada tão diferente daquilo que um pessoal de segurança da informação diria para vocês. Ou seja, eu preciso ter princípios de segurança, eu preciso trazer o pessoal para o jogo, eu preciso colocar análise de segurança. Então a gente está falando aqui de pen test, a gente está falando de análise de conteúdo, a gente está falando de fazer um trabalho de teste rigoroso, a gente costuma ser submetido para as aplicações que a gente entrega, passar por uma série de validações de segurança para que de fato você não acabe colocando como um problema de segurança da IA aquilo que na verdade é um problema de implementação, o monitoramento contínuo. E por último, eu acho que é aquilo que foi a Carol do DASA falou. Quando você tem uma questão que envolve pessoas, que é um elo fundamental no processo de segurança, tem que ter educação, tem que ter prática, tem que ter
acompanhamento. E a própria IA pode ser uma ferramenta para isso. Uma das coisas que a gente viu na prática e que a gente pode compartilhar com vocês é que se eu tenho um compliance, o maior desafio em função do turnover ou de qualquer outro motivo é fazer com que as coisas aconteçam conforme está descrito no documento. Então, quando eu crio um assistente que carrega esses conteúdos e permite que as minhas áreas sejam treinadas, a gente fez um teste muito legal, eu carreguei o playbook do meu processo de vendas para um time de vendas. Eu falei assim, monte um treinamento com X questões sobre o meu processo de vendas para que eu possa avaliar o quão aderente eu estou em relação àquilo que eu mesmo defini. E ele cria as questões, ele vai fazendo a prova, você pode treinar as pessoas, funcionou muito bem, depois ele pode até te ajudar a linkar com os PDIs que você tem que trabalhar com o pessoal, e tudo isso pode estar dentro de um assistente. Isso que é muito legal. E por último, o processo de melhoria contínua, o bom e velho, famoso PDCA, aplicado aqui na prática, não é nada novo, que as empresas já precisam fazer, só que agora a gente está lidando com uma nova tecnologia. Tem algumas coisas que são particulares, principalmente em função dos controles e modelos que você vai adotar dentro, né, da definição do teu processo, da qualidade do documento, mas existem já uma série de recomendações importantes que, se forem seguidas, eu tenho certeza que a gente vai, num curtíssimo espaço de tempo, já aproveitar todo o potencial que essa tecnologia de fato está trazendo aí para as experiências que vocês já tiveram, a que a gente está desenvolvendo dentro da própria Eval. E deixo aqui para vocês, primeiramente, o nosso agradecimento, os nossos contatos, e a gente está à disposição para poder discutir algo que é tão dinâmico, algo que eu estou estudando, e aquilo que eu sei hoje já não é mais tão verdade, né, em algumas horas ou alguns dias depois. Está sendo um grande desafio, mas está sendo uma jornada extremamente interessante, porque nós sempre trabalhamos com dados, nós sempre trabalhamos com a proteção desses dados. E agora a gente está vendo uma forma de unir todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência em Data Protection aplicado nos mais diversos segmentos onde a gente já entrega, com essa ferramenta tão interessante, que é a possibilidade de eu criar esses assistentes e no futuro agentes, para a gente ter aí produtividade dentro dos nossos times. Legal? É isso. É que foi mais rapidinho, né? Opa! É por causa do almoço. Mas e aí, gente, eu senti um momento de silêncio aqui. Queria saber o que vocês acharam, se tem alguma colocação, alguma dúvida, né? Vou até chamar meu amigo Arnaldo aqui, se ele puder me ajudar, porque dependendo da pergunta, precisa que ele me ajude, tá? Pode chamar a ajuda dos universitários aí. Eric, que é meu apoio hoje, já que Poli não veio, tá fazendo muita falta. Alguma colocação, uma observação, alguma pergunta? Oi, Murilo. Queria tentar entrar na parte da arquitetura RAG, mas para saber se você já tem uma forma de medir o nível de risco de forma não só qualitativa, mas quantitativa, né? Eu tenho lido alguns papers que já têm feito, por exemplo, alucinação. Quando você fala de alucinação com texto, você não tem uma métrica, né? E lá atrás, quando eu aplicava isso no mestrado de machine learning, né, você tem matriz de confusão, acurácia, você tem uma série de métricas que você consegue aferir. Olha, eu tenho 20% de erro, eu tenho um intervalo de confiança X, enfim, você consegue, de forma quantitativa, objetiva, determinar se o modelo estava acertando ou errando determinado machine learning, com a classificação binária, por exemplo. Mas no caso de LLM não, né? No caso de LLM fica muito, você tem os guardrails, você consegue limitar o que ele faz, mas você não tem nada quantitativo. Você tem alguma noção nessa área ou não? Tá, eu vou responder para você conforme a experiência que a gente teve. Essa avaliação a gente fez baseada na experiência e na opinião do próprio especialista, quando a gente estava criando aquele conteúdo e validando se os tipos de respostas que estavam sendo dadas estavam coerentes ou adequadas. A gente não tem isso automatizado, a gente não tem isso de uma maneira, nem sei se é possível, tá? Se for, é algo que de fato a gente também vai olhar e vai trabalhar, mas é algo que a gente ainda faz de uma maneira baseada na experiência e na opinião do especialista,
para garantir que aquele conteúdo que foi colocado, de fato, ele tem uma resposta assertiva e que é exatamente aquilo que se espera dentro daquele processo. A gente sabe que existem alguns passos que a gente precisa incrementar dentro da ferramenta, não só carregar o conteúdo, mas as próprias técnicas de fine tuning é algo que a gente ainda precisa desenvolver. Tá? Não sei se você quer complementar, não, com isso. A questão do RAG realmente é um desafio grande, né? Diferente do que a gente, por exemplo, está lendo um documento de um Office ou de um PDF, que a gente abre o documento e a ferramenta lê o seu conteúdo, aquela formatação. O RAG vai além, né? A gente, na arquitetura que o Murilo mostrou na apresentação, a gente tem todo um processo de pegar todo aquele conteúdo, de identificar os metadados, tal, todo aquele processo, indexar, vetorizar, tal. Então, de fato, isso é bem complicado e a gente está nesse processo de otimizar isso, né? Quanto a essa análise, o que a gente tem feito? Avaliar muito do que a resposta dentro do nosso resultado com os concorrentes, vamos dizer assim. Então, aquela resposta que o Evaldo gerou é a mesma resposta que o ChatGPT iria gerar? Bom, sim ou não, se a gente algumas vezes detecta a diferença, aí a gente vai avaliar esses resultados. Então é um processo que a gente está sendo construído pela própria complexidade de integrar o RAG, né? Então realmente é complicado, mas a gente tem trabalhado nisso por conta desse desafio, até por conta da própria IA generativa, né? A gente sabe que a execução de um prompt mais de uma vez, ele tende a ter respostas diferenciadas, né? A não ser que, claro, o seu prompt venha todo estruturado para restringir alguma coisa, mas por padrão de um uso geral, à medida que você atualiza o teu prompt, executa mais de uma vez, ele tende a dar uma resposta diferente, né? Então, de fato, o RAG é algo muito desafiador, que a gente tem trabalhado nisso, e colocar ele no processo de negócio também tem sido bem desafiador. Mas a gente está caminhando bem nisso. Eu sou o que a gente brinca lá, o pai do Evaldo, né? Eu sou mas a bala não nega, né? Mas a gente tem trabalhado muito nessa questão da validação, né? Tem testado bastante e associando com o ChatGPT, com o Google, com a Meta e por aí vai. É bem por aí.